Você que está em casa nos acompanhando, você é muito bem-vindo, mas eu preciso, como pastor, te alertar de uma coisa. Se você mora longe, não é a sua igreja. Não é possível você manter um relacionamento virtualmente. Então, se você nos acompanha de longe, tem sempre uma igreja próxima da sua casa, uma igreja séria, procura, se informe. Se você quiser tirar dúvida com a gente, você pode tirar, mas não é o nosso desejo manter você online. Você pode estar por alguma razão de saúde, por uma razão de distância, mas você não deve permanecer online. Esse não é o ideal. Se eu viajar, eu levo a foto da minha esposa, mas uma vez que eu volto, eu podendo estar com ela, eu não vou ficar beijando a foto, eu vou beijar minha esposa. Eu quero ter o contato com ela. A mesma coisa. Você está aí, não é a mesma coisa de você estar aqui. Você precisa viver a igreja, você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa exercer o seu dom, o seu chamado. Então, não é o ideal você manter aí, achar que você consegue congregar virtualmente. O ideal é que você tenha um lar, que você tenha uma igreja local, que você tenha um pastor que te acompanhe e que você possa, assim, servir ao Senhor. Amém? Então, você é bem-vindo aqui, mas não faça disso algo permanente. Isso foi na pandemia, foi muito importante, e pode ser hoje importante para você, mas não se acomode, até porque o que a gente vai pregar também tem a ver com isso. Amém? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Primeiro livro, 1 Reis, quer dizer, desculpa, a gente sempre confunde. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém? Vamos ler de novo? Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Esse momento é um momento onde o rei Acabe está reinando sobre Israel. Ele era casado com uma mulher maravilhosa, chamada Jezabel. Né? Uma mulher complicada, uma mulher, vamos usar a expressão, terrível, no sentido de se deixar usar pelo mal, pelo maligno. Ela mata profetas, ela é uma pessoa, assim, que tem até citações dela no Apocalipse, como um símbolo de maldade, de uma pessoa perversa, usada pelo mal, se deixando ser instrumento do mal. Então, é um tempo muito complicado, já que você tem um rei omisso e conduzido por ela, e ela por trás desse rei, desse marido, ali tentando deturpar o povo espiritualmente, tentando fazer uma série de paganismo, levando o povo de Deus a uma série de associações ilícitas, com deuses ilícitos, com Baal, por exemplo. Então, é um tempo muito complicado, e há vários momentos na história do povo de Israel em que o povo fica dividido. Há vários momentos em que o povo tem Deus, que é o Deus que o escolheu, essa nação, que se apresentou a essa nação, que disse assim: eu vou chamar um homem chamado Abraão, e vou usar Abraão, vou chamar para que Abraão sejam benditas todas as famílias da terra. Aí Abraão, depois Isaac, seu filho, depois Jacó, e aí essa nação, que foi a nação escolhida por Deus para manifestar o poder dele. O Messias é judeu, Jesus era judeu, ou seja, há um mistério com essa nação. E esse povo que foi escolhido por amor, esse povo que não tinha nada demais nele, pelo contrário, era um povo frágil, não olhou isso e falou: eu vou servir esse Deus de todo o meu coração. Você via nações que tinham vários deuses, eram politeístas,
milhares de deuses. Israel era monoteísta, só tinha um Deus, isso na teoria. Mas na prática, muitas vezes, esse povo que era tido como povo de Deus, era um povo com coração dividido. Coração, como diz aqui, de duas opiniões. Nós vemos isso já depois que eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito e eles estão ali no deserto, e Moisés vai ao encontro do Senhor e se demora alguns dias. Essa demora faz com que eles pensem que Moisés tinha morrido e começam a ficar órfãos na ideia deles. Como que eles seriam órfãos se Deus abriu o mar vermelho? Como eles seriam órfãos se havia uma nuvem que os acompanhava durante o dia? Como eles seriam órfãos se a história conta que durante a noite, quando a temperatura despenca, havia uma coluna de fogo, diz a história, que os aquecia. Mas nada disso foi suficiente para que eles se sentissem órfãos e declarassem, pressionassem Arão para que construísse um Deus. E eles ali fizeram com suas joias um bezerro de ouro. E adoraram aquele bezerro. Diz Êxodo 32:4 que e ele os tomou das suas mãos, que eram as joias, Arão, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Imagina isso. Rapidamente deixaram o Deus que os conduzia e deram a autoria daqueles sinais de tirar do Egito a um bezerro que tinham acabado de fabricar. Assim é a história desse povo. Por várias vezes com o coração dividido. Por várias vezes com coração dúbio. Quando a gente volta ao texto que o profeta Elias está se dirigindo ao povo, ele diz: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Então, motivados pelo rei Acabe, por Jezabel, o povo estava dividido entre Deus e entre Baal. E aí a pergunta que o profeta faz é exatamente essa, que é o tema da nossa mensagem. Até quando, o quê? Vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão estar divididos? E há algumas versões, há uma versão que eu acho interessante, que é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis? Cochear de coxo. Alguém que manca, que fica de um lado, pende para o outro, penda para o lado. Ou seja, até quando vocês vão ficar nessa indecisão? Há outra versão que diz: até quando hesitareis na encruzilhada sem saber que caminho tomar? Até quando vocês vão estar sem saber que caminho tomar? E quando eu vejo o profeta Elias falar isso, fazer essa pergunta, e eu quero agora, hoje, aqui, junto com você, fazê-la também. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão ficar indecisos? Até quando vocês não vão se lançar totalmente, se entregar totalmente? E por que eu faço essa pergunta? E por que o profeta fez essa pergunta? Porque no Evangelho, na relação com Deus, que não divide a sua glória com ninguém, não há espaço para a postura do rei Amazias. Na relação com esse Deus, na relação com o Evangelho, na relação com Cristo, não há espaço para Amazias. Amazias foi um rei que fez o que era reto, diz lá o texto, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração.
Mas na nossa relação com esse Deus Criador, poderoso, que nos criou, que nos salvou, que nos desenhou, que lá no Salmo 139 diz que ainda antes de termos alguma forma, Ele já nos conhecia. Nessa relação com esse Deus, que é o teu dono, que é o teu Senhor, que a gente cantou que Ele é nosso Senhor, não existe espaço para uma relação dúbia. No Evangelho não há como ter Amazias. É interessante que há uma incoerência na Amazias, nesse rei, um dos reis lá de Israel. Olha o que acontece com ele. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Há uma versão que diz, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E no Evangelho não há como isso coexistir. Não há como fazer o que o Senhor agrada e, ao mesmo tempo, não se entregar totalmente. Não há como, no Evangelho, isso acontecer. Que postura dúbia. Por um lado, fez o que o Senhor aprova, mas, por outro, não de todo o coração. Tem muita gente, meu irmão, nessa condição. Faz o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Não bebe, não fuma, não se prostitui, canta os louvores, tem todo o cacoete de crente, tem tudo, conhece tudo, mas só tem um problema, não se entregam totalmente. Cantam, têm uma vida muito interessante, cuidadosa, zelosa, canta louvores, ora em vez em quando, às vezes até lê Bíblia, mas tudo isso feito com uma entrega parcial, com uma entrega até ali, até aqui. Eu vou até aqui, ó, só até aqui, só um pouquinho. Uma relação que parece, mas não é. E o interessante é pensar que no Evangelho isso não cabe. A religião cabe. A religião comporta isso. Uma coisa meio meia boca. A religião te abraça nisso. Você pode, numa religião, sua esposa está preparando um vídeo, o seu celular para você fazer uma oração, para você fazer uma transmissão, e ela sem querer, ela deixar o seu celular cair, você xingá-la e ameaçar bater nela, e você não saber que já estava ao vivo. E que todo mundo viu o que você acabou de fazer. Mas logo depois que coloca, ele não sabia que estava ao vivo, botou lá ele, boa noite, igreja, meus irmãos, eu estou aqui para fazer uma oração da tarde com você. Ele já acabou de xingar a esposa e ameaçar bater na esposa. Só que aquilo foi filmado. A religião comporta esse tipo de coisa. Sabe, todo mundo não está preocupado com isso. Mas o Evangelho, a relação real e verdadeira com Deus, ou é tudo, ou é nada. O Amazias faz o que é reto, mas se lança ou nem precisa fazer o que é reto. Que interessante. São discípulos ocultos, como José de Arimateia, como Nicodemos. José de Arimateia, ele não assume por medo dos judeus, ele era um discípulo chamado discípulo oculto. Nicodemos vai à noite disfarçado para não ser reconhecido. Ele não assume, ele não diz, olha, aconteça o que acontecer, eu pego o meu cargo, eu perca toda a minha imagem, não importa, eu assumo Cristo. Eu assumo, eu sou dele, ele é meu. Eu vou pagar o preço, é para ser decapitado, é para ser expulso, qual o preço? Eu pago. Não, eu não pago. Eu amo, mas com ressalvas. Eu me entrego, mas não totalmente. Isso é a nossa rotina. Isso é mais comum que a gente imagina. As igrejas estão lotadas de pessoas assim. Abarrotadas de pessoas assim. Que molham só o dedinho do pé na relação com Deus. Cantam que é uma beleza. Fazem tudo que parece ser
alguém que se entregou. Cantam que se entregaram. Essa palavra Senhor, ela é uma coisa tão séria. Você dizer, tu és o Senhor da minha vida, isso é uma coisa séria demais, que não comporta na boca de Amazias, de José de Arimateia, nem de Nicodemos. Só é possível isso, dele ser Senhor, quando você mesmo, com todas as suas dificuldades, você diz, Senhor, esse sou eu, mas esse eu te entrego. Então, no Evangelho, não decidir já é decidir. Mateus 12:30 diz, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, no Evangelho, é uma coisa tão séria que não comporta não decidir, não comporta meio termo, não comporta algo parcial, não comporta, não. No Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele pede tudo, ele pede você todo, ele pede que você se lance, ele pede que você se entregue, ele quer você completamente, ele não quer que você crie fugas dentro de você, ele quer que o Espírito Santo tenha a liberdade de tratar as suas questões mais íntimas, seus traumas, seus mágoas, seus ódios, tudo. O Espírito Santo quer ter liberdade dentro de você, é você dizer, eu arrumei a casa é tua, a mesa é tua, o quarto é teu, a minha vida é tua. Não podemos achar que colocando compartimentos, Espírito Santo, aqui pode, aqui não pode, aqui dá, aqui não dá. Isso não é uma relação de quem se entregou. Mateus 5:37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que é dúbio não se cabe no Evangelho. Ou é sim, ou é não. Não tem meias palavras. E é o que o profeta está perguntando. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E ele continua. Voltando lá ao texto. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Ele vai falar claramente, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão divididos? Essa é a questão. Então o negócio é o seguinte, vocês acham que Baal é Deus? Siga Baal. Agora vocês acham que Deus é Deus? Siga a Deus. Por quê? Talvez as religiões pagãs, elas têm a capacidade de se acomodar, se adaptar. Então elas não se importam de ter Jeová no meio deles, não. Vamos botar Jeová, Baal, vamos botar Afrodite, Deus Afrodite, vamos botar não sei o quê. Paganismo não está nem aí. Talvez fosse essa a intenção de Jezabel. O que estava incomodando Jezabel é essa história do Deus único, do Deus todo-poderoso, do Deus real, do Deus com D maiúsculo, do Deus criador, do Deus que tem ciúmes do seu povo e não faz com que ele divida a glória dele com ninguém. Jezabel não queria isso. Se fosse uma mistura, talvez ela aceitasse. Talvez a ideia aqui seja, não, vamos lá, Baal um pouquinho, Deus um pouquinho, um altar para Deus, um altar para Baal, um lado do coração para Deus, outro lado para Baal, vamos lá. Mas Elias é alguém exigente, porque ele teme a Deus. Ele é intransigente nesse sentido, não. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele é o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Os outros deuses não passam de ideias humanas. São carregados, têm olhos e não veem, têm boca e não falam. Não, Jeová é Deus verdadeiro. Mas para que a gente dialogue com a tua ideia, eu vou te perguntar, se você crê que Baal é Deus, siga Baal, filho. Se você crê que Deus é Deus, siga Deus, porque Ele não se mistura. Baal pode se misturar, mas o Deus que nós servimos não se mistura. Ele é Deus. É como se
Elias dissesse: melhor seria adorar Baal que um Jeová adulterado. É melhor que vocês adorem Baal. Baal é Deus? Adore Baal. Às vezes a gente tem medo disso, né? É melhor manter as aparências. É melhor manter que está tudo bem. A gente tem medo desse tipo de fala. Meu irmão, quer ir? Vá. Pai, eu quero minha herança. Ah, é, filho? Você quer a sua herança? Poxa, filho, estou vivo. Você quer a sua herança? Mas, filhão, vamos seguir, você quer a tua herança? Eu vou providenciar a sua herança. Vai. A gente tem medo, a gente prefere, fica aí, e vai fazendo contorcionismo para que mantenha aquela aparência, quando Deus está chamando teu filho para viver algo que pode até arrebentar a cara dele, mas que de alguma forma vai convergir para um dia ele dizer: pai, eu quero ser o seu empregado, mas eu não quero continuar onde eu estou. Mas a gente adora, aí o profeta não, é Baal que vocês querem? Vai para Baal. É Deus, agora vai para Deus. Porque melhor seria adorar Baal que um Jeová adulterado, um Jeová desprovido das suas características próprias, porque ele tem atributos próprios e que ele não negocia. É a mesma postura dúbia que Deus não tolera na igreja de Laodiceia. Quando Deus usa o profeta, o apóstolo João, ele vai falar da postura da igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, 15 e 16. É a mesma coisa. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. O que é isso? Você é dúbio. Não há problema ser frio, filho. Não há problema não crer. Não há problema ser descrente. Você só não pode ser dúbio. Então ele está dizendo: ei, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, melhor ser uma coisa ou outra. Mas, assim, porque você é morno, você é dúbio, você é dividido, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que coisa, Deus prefere alguém frio, que diz: ó, estou indo. O jovem rico. Há uma tristeza por ele não querer abraçar a fé, para ele não abrir mão e seguir o Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele decidiu. Ele não ficou: não, eu entrego, mas não entrego. Eu faço, mas não faço. Eu sigo, mas não sigo. Não. Jesus sempre respeitou quem decidiu, seja mesmo para não segui-lo. Quando uma multidão virou as costas e foi embora, porque ele começou a chamar aquela multidão para uma relação de entrega, de comer carne, de comer do corpo, e chamou, ele falou: duro é essa palavra, quem a pode ouvir? Foram embora. Ele não mandou um raio matá-los. Ele deixou, porque a questão é: decida-se. É melhor frio, como o filho pródigo, que se tornou frio e pediu herança, é melhor, porque há uma oportunidade de cair em si. O frio, o incrédulo, o que se aposta da fé, cai fora e vai embora. Há uma possibilidade de, em algum momento, cair em si. O morno vive uma vida toda de mornidão. O morno parece tanto que canta, ora, lê, faz tudo o que parece ser e tem uma relação com Deus, que ele vai viver isso a vida toda dele até o caixão. Ele continuará sendo morno, por isso que é tão repugnante. E ele diz: eu vomito essas pessoas da minha boca. Porque você não muda, você não se sensibiliza, porque você parece ser. Mas quando alguém diz: olha, fazer um negócio, acabou, estou fora. De alguma maneira, o Senhor encontra em algum momento. O morno não. Ele fica ali. Ele fica ali. Anos e anos. Mas sem se posicionar. Então é isso que ele está dizendo, profeta. Ei, é Baal que você quer? Vá para Baal. Mas se é Deus que você quer, vá para Deus. Mas não há um meio termo aqui, cara. Não há. Eu fiquei lembrando essa semana de como eu me sentia como um adolescente na época do carnaval. Meu lance do carnaval
Nasci numa cristão. Mas meu lance do carnaval não era nada das festas, nada. Eu não tinha vontade. Meu negócio era o perror. Porque eu morei num lugar onde o pessoal se dedicava ao perror. Eu tinha uma inveja daquele negócio. Porque meus colegas já começavam a falar do perror 3 meses, 4 meses antes do carnaval. Aí escolhi o desenho. Meu desenho vai ser o Pica-Pau. Meu desenho vai ser o Pato Donald. Meu desenho. Aí pegava miçanga. Iam comprar miçanga, não sei aonde. Aí tentava comprar, às vezes comprar o perror, não conseguia, comprava de segunda mão. Aí tirava o desenho antigo e começava a preparar o desenho novo, na mão. Ali, com a agulha. E aquele ambiente, eles preparando aquilo, rapaz, eu ficava com uma inveja. Rapaz, cara, eu queria sair de perror. Tem um amigo meu de infância que ele não aguentou, ele era da igreja também, não aguentou não, ele saiu, gente. Ele botou a máscara, pegou emprestado e caiu, depois descobriram, deu uma confusão. Mas eu lembro que muitas vezes eu falava assim, por que eu tenho que abrir mão de tanta coisa, cara? Que aparentemente não é nada demais. E por que minha mãe, ela faz questão de me explicar? E uma vez ela falou assim, meu filho, vai lá, você está tão assim, estou sentindo você meio dividido. Vai lá, filhão, vai lá. É lá na Ilha da Conceição ainda. Vai lá, filho, pode ir. Aí eu, tem certeza, mãe? Pode ir, filho, vai lá. Aí eu desci, fui, gente, todo sem jeito, não sabia sambar. Aí desci, olhei aquele ambiente, olhei, rapaz, isso aqui não tem nada a ver comigo, cara. Vou dar só um tempo aqui, para não ficar chato minha mãe falar que ganhou. E vou dar um tempo aqui, mas daqui a pouco eu volto. Aí quando eu voltei, ela, já voltou? Já voltou, filho? Mãe, negócio esquisito, cheiro de cigarro, forte, não sei o quê. Comecei a tossir. Mãe, dá não. Sabe? Pequenas coisas. Às vezes eu vejo pessoas botar a fantasia no filho pequeno, tirar foto. Parece uma bobeirinha. Mas é importante já começar a trabalhar uma ideia de decisão, já desde pequeno, de explicar o que é, o que acontece, como que parece que dias como outro qualquer se transformam em dia de promiscuidade. Eu vi um órgão de saúde fazer exame no carnaval, fazer exame de HIV, de exames de doenças sexualmente transmissíveis, e eu fui ver o índice, gente, é uma coisa assim, impressionante. Quantos deram positivo? Eu fiquei olhando, meu Deus. Como que o ambiente muda, como que as coisas ficam diferentes. Sabe, não precisa ficar nessa guerrinha, que olha que carnaval, mas isso é ter sensibilidade, nada de guerrinha com ninguém, porque eles não podem ser acusados de nada. Nós temos aqui orar por eles, mas alguém com o mínimo de sensibilidade sabe que você tem uma outra vibe, outra coisa. Você tem um outro chamado, e que teu filho já entenda isso desde pequeno. Não dizendo não, né? Dizendo não. É sentando e explicando. É abrir a palavra. Mas que haja desde pequeno uma decisão. Não confunda a cabeça do teu filho, para que ele cresça nesse dualismo, nessa postura esquisita, que não sabe quem é e para que veio. Nós estamos estudando de manhã e está sendo maravilhoso. Hoje eu fiquei com medo que a gente voltou desse feriado, de ver pouca gente, mas deu um número expressivo. E a gente estudando sobre essa questão lá da igreja de Corinto, se podia comer carne sacrificada aos ídolos ou se não podia comer. Aí teve toda a polêmica. Tinha irmãos que falaram, não pode comer carne, outros não pode. Aí houve uma guerra na igreja. Capítulo 8, 9 e 10 de Coríntios é só sobre isso, Paulo explicando. E ali a gente vê como que a gente tem que ter equilíbrio, como que a gente tem que ter sabedoria, como que a gente tem que ter cuidado. Há coisas que parecem inofensivas, mas que induzem o outro ao erro. Aí eu falei de manhã, quantas coisas eu abro mão pelas minhas filhas, quantas coisas que eu gosto, mas eu digo, eu vou abrir mão disso para não induzir meus filhos a achar que eles podem dominar e eles se acabarem, eles se arrebentarem, porque eles nos veem como referência. Irmãos aqui te veem como referência, e quando você abre a guarda, eles tentam fazer o mesmo, e muitas vezes eles não suportam. Paulo vai dizer, não façam. O que vai regular a sua liberdade é o amor
ao irmão e ao evangelho. Se a minha liberdade, o que eu vou fazer, vai escandalizar o meu irmão, aquele por quem Cristo morreu, eu deixo de fazer. Aí Paulo foi dando exemplo de tudo que ele abriu mão pelo outro. Tudo que ele tinha direito, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então ele tinha direito de muita coisa que ele abriu mão para que nada fosse empecilho dele pregar o evangelho. Então a gente já tem que começar com nossos filhos, dizendo, e aí? Até uma idade você vai conduzindo, dizendo, declarando, até o momento que ele possa escolher. Mas não crie um ambiente confuso a partir da tua confusão. Às vezes a gente está tão dúbio que a gente confunde até quem está próximo da gente. Pela nossa falta de decisão. E de saber aquilo que nossa mãe dizia, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu queria terminar essa mensagem usando mais um exemplo da época de Israel, onde eles, e essa que é triste, depois de ver tanto Deus agir, chegaram no final, quando Josué conduz o povo à terra prometida, quando eles têm paz em volta, quando as guerras diminuem, quando Josué já está próximo da sua morte, depois de uma vida dedicada ao Senhor. Josué chama o povo e diz assim, pensa vocês aqui comigo, José chega ao Egito sozinho, vendido pelos seus irmãos, se torna governador pela misericórdia e pela mão de Deus. Depois os irmãos vão procurar comida lá, sem saber que era José, e dão de cara com José. José reconhece, eles não reconhecem, e ele se apresenta aos irmãos, e ali ele perdoa os irmãos e manda buscar o pai. Eles chegam com 70 pessoas da família lá no Egito, e aquelas 70 pessoas se aumentam, e se formam uma multidão. E depois de muito tempo, quando José já estava morto, aquele faraó já estava morto, que sabia da história de Israel, eles começam a maltratar o povo de Deus, a escravizar o povo de Deus. O povo começa a suspirar, pedir socorro a Deus, pedir socorro a Deus, pedir socorro a Deus, que se lembrasse da promessa, daquilo que ele fez, a promessa que ele tinha feito. E aí Deus envia Moisés, Moisés vem, e Moisés começa a trabalhar para tirar o povo dali, e de uma forma que ninguém imaginava, Deus tira o povo dali. Diz que Deus despojou os egípcios. Despojo é conquista de guerra. Despojo é você guerrear, dominar e tomar tudo que o outro tem. Mas os judeus despojaram o Egito sem levantar uma espada. Eles estavam com tanto medo que eles pegaram joias, pegaram dinheiro, pegaram comida e foram dando. Eles saíram cheios de despojos. Deram de frente ao Mar Vermelho. Faraó se arrepende, vem atrás com os cavalos, com tudo. Eles se deparam, aí diz, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha, o Mar Vermelho se abre. 2 colunas, 2 paredões de água, eles passam. Se você ler o texto, as irmãs estão abençoadas, já estão lendo a Bíblia toda juntos. Se você não está lendo, pega carona com elas, começa a ler, depois você volta quando terminar o que você não leu, mas pega carona, começa com elas e começa a trocar ideias com elas. Porque é uma bênção. Lá vai dizer que quando o faraó tentou entrar pela abertura do Mar Vermelho, o Mar Vermelho começou a se fechar. E como eles estavam em carruagens, em cavalo, o Senhor colocou como uma espécie de nuvem e confundiu os cavalos e as carruagens, começaram a quebrar. Eles tentavam se aproximar, o mar ia fechando para trás e afogando os egípcios. E o povo de Deus foi passando com os pés enxutos. Era a sede, o Senhor dava água. Demorava 3 dias para provar o coração deles, mas dava. Era fome, maná. Eu quero algo diferente do que maná. Vou dar cordonizes para vocês comerem carne. Está quente demais. Uma nuvem sobre eles o tempo todo. Eles não tinham trabalho nem de saber da hora de levantar e começar a andar de novo. A nuvem, quando começava a se mover, chegou a hora de levantar, não pode parar. À noite, o que eu falei, a coluna de fogo. Ou seja, Deus ali, Deus ali, Deus ali.
Aí Josué, no final disso tudo, acabou isso tudo, dominou, Moisés morreu, Josué assumiu, foi lá, conquistou a terra. Está vivendo, está em paz. Josué já está morrendo. O que Josué faz? Ei, vem cá, sentem. Senta vocês todos aí. Aí ele vai fazer uma retrospectiva de tudo que Deus havia feito. Ele vai lembrar a eles o chamado de Abraão, o pai deles. A libertação do Egito, a vitória sobre os amorreus, o plano frustrado de Balaão. Balaão foi contratado por um homem chamado Balaque, que estava com medo do exército de Israel, do povo de Israel. Exército nada, do povo. Aí Balaque contratou um mago, o poderoso, um feiticeiro da época, chamado Balaão, disse, olha, vem aqui no monte, olha lá aquele acampamento lá dos israelitas. Eu vou te pagar para você amaldiçoar esse povo aí. Eu quero que eles morram. Que eles estão vindo dominando tudo. Eu soube que o Mar Vermelho abriu. Eles estão dominando tudo. Eu quero que você amaldiçoe eles. Josué está lembrando do povo isso. Quando Balaão abriu a boca, que o Senhor te abençoe, Israel. Que o Senhor abençoe os seus campos. Que o Senhor abençoe os seus animais. Que o Senhor abençoe suas mulheres. Que o Senhor abençoe suas crianças. Que o Senhor abençoe vocês. Balaque olhou, o que é isso? Que história é essa? Você está abençoando quem mandei amaldiçoar. E Balaão teve que reconhecer, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Josué vai lembrando, esse é o Deus. Vocês nem sabiam que tinha alguém no monte tentando matar vocês com maldições, mas o teu Deus tem olhos onde você não imagina e ele vê todas as coisas e ele repreendeu o profeta. Lembra de Jericó? Lembra das muralhas de Jericó? Lembra do poderio de Jericó? O Senhor entregou Jericó na mão de vocês. Os cananeus, os povos que pareciam poderosos, o Senhor foi entregando um por um, também junto com os seus supostos deuses. Gente, Josué, já velho, Josué faz essa retrospectiva, relembra, refresca a memória deles. E aí, Josué 24, 14 e 15. Olha aí, já te localizei. Tomaram a terra, estão lá em paz, estão lá na beleza. Josué relembra tudo. Aí olha o que Josué fala. E se ele está falando, é porque o povo estava pensando. É que o povo estava se comportando. É que o povo estava dividido. O que ele diz? Agora, pois, temei ao Senhor. Igreja, irmãos, Davi, Flavinha, Luiz, Jéssica, cada um aqui, temei ao Senhor. Não é ter medo. Ninguém aqui pode ter que fazer terapia porque está com medo de Deus. Essa igreja não te ensina a ter medo de Deus. Isso é seita que te ensina. Aqui, o amor lança fora todo medo. Tua relação com Deus, nem essa palavra é para gerar medo, mas é para gerar temor. Ninguém tem que ficar sem dormir. Ai, Deus vai me matar. Ai, Como chega pessoas nos consultórios de psicólogo. Porque as igrejas botam uma relação de medo, de aprisionamento. Não, tua relação com Deus é de amor. O amor lança fora todo medo. Mas a graça deve gerar temor. Temor é diferente de medo. Temor é reconhecimento de que Ele é Deus. E aí ele diz, começa, temei ao Senhor. É o que falta na gente, para a gente não ficar dividido. Para a gente não adorar a Deus e Baal. Eu já te explico quem pode ser Baal na tua vida. Porque talvez eu nem sei quem é Baal. Eu não adoro imagens, eu não adoro nenhum Deus, mas eu vou te mostrar um Deus na sua vida, hoje, que te impede de se entregar totalmente. Segundo, servir com sinceridade. Olha o que eu falei, na relação com Deus, não há espaço para não haver sinceridade. Não há espaço, Mariana, para não haver sinceridade. Tem que haver sinceridade, verdade. Sejam sinceros. Ainda que sua sinceridade seja, eu quero Baal, vai lá, filho. Mas não seja mentiroso nos seus sentimentos. E sinceridade e com
verdade. E deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. Tinha gente trazendo Deus junto consigo no acampamento. Gente, olha para mim. Eles derrotaram todos aqueles deuses. E eles pegaram deuses derrotados para adorar. Pasmem. Nós podemos ter evidências de que Deus é Deus e ainda assim criar outros deuses para nós. Podemos ter experiência com Deus e ainda assim levantar deuses. Joga fora. E servir ao Senhor. Sirva, 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 sirva. Ei, tu és oleiro, eu sou barro. Senhor, faz de mim segundo o teu querer. Vem para cá conversar com uma garota que está com depressão. Eu vou, Senhor. Eu estou triste, eu estou arrebentado. Mas eis-me aqui para te servir. Que história é essa? De viver só para a tua família, de viver só para as suas dores, de viver só para os seus negócios, para os seus sonhos. Tem gente precisando da tua boca, tem gente precisando do teu conselho, tem gente precisando da tua oração, tem gente precisando do seu abraço, tem gente precisando da sua visita. Que história é essa de não servir ao Senhor? Servir ao Senhor. Aí ele não é impositivo. Ele não é, tem que ser. Afinal de contas, ele fez o que fez. Não, ele lembrou, para que você temesse. Mas o Senhor não te obriga a ficar numa relação porque ele fez. Não, ele é tão gracioso que ele não é igual a gente. A empresa diz, eu te paguei o teu curso, então se você vai embora para outra empresa melhor, eu pego o teu diploma e não te dou o diploma porque eu paguei o teu curso. Deus não é assim, não. Pode ir, pode levar o seu curso. Pode levar a sua herança. Pode ir. E o cara gasta tudo e ele recebe o cara. O cara está dizendo, me faz como ser empregado, ele nem ouve. Dá banho, bota a roupa nele. Dá anel para ele. Porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porém, se vos parece mal isso, parece mal para você? Não está afim? Não quer? Mesmo com todas essas evidências, você não quer. Você não quer. Se parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a que serviram se vossos pais, lá além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que falta na gente aqui? A gente, eu sou crente, pastor. Está pregando para... Não, estou falando para a gente. Porque isso é todo dia. Isso é toda hora. Nós somos conduzidos a uma dubiedade, a uma divisão de coração. Sabe o que a gente tem que fazer aqui hoje? Como Josué. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Ele que eu vou servir. E hoje o Senhor está te revelando um Deus muito poderoso na sua vida. E Ele está diante de você quando você se olha no espelho. Tem pessoas aqui que colocaram a seguinte questão: eu não serei alguém que Deus vai me usar. E você coloca a sua lista de justificativas. Deus não é Senhor da tua vida. Porque quando Ele é Senhor, você até justifica. Eu já falei várias vezes, Senhor, eu não dormi a noite toda. Senhor, eu não tenho condição de abrir a boca. Uma semana eu vi uma pessoa que disse para o Senhor para que a use. E ela falou para mim, eu estava sem saber o que dizer. A pessoa começou a desabafar e eu fiquei dentro de mim, eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer. Mas de uma hora para outra,
com muita paciência, eu escutei. Daqui a pouco o Senhor foi enchendo minha boca. O Senhor foi primeiro me enchendo de amor por aquela pessoa, de misericórdia por aquela pessoa. E o Senhor começou a me dar palavras. Eu passei por uma experiência dessa lá na Bahia. Eu e minha esposa fomos visitar uma pessoa e chegamos lá, recebemos uma notícia muito séria. Nós não sabíamos, porque quando você sabe, você já vai preparado. Eu não sabia. E quando cheguei lá, a pessoa me contou algo muito sério, grave. E quando acabou tudo, nós ficamos assim, eles conversamos, demos as mãos. Gente, eu nunca tive essa experiência que eu tive lá. Eu comecei e fiz uma oração. Olha, as palavras brotavam. Eu tentava segurar as palavras. Eu não conseguia segurar. Elas vinham. Deus começou a me lembrar coisas deles que eu não sabia. Deus começou a falar. E eu, meu Deus, eu não quero. Senhor, não faz isso. As palavras vinham. E a Bíblia disse isso. Quando você estiver diante dos magistrados, não tenha medo do que você não sabe o que dizer. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Tem gente aqui que disse que não vai fazer, que não vai. Você é o teu Deus. Porque quando Deus é o Senhor da tua vida, você diz, eis-me aqui, Senhor. E agora, não sou eu que faço a minha agenda. É o Senhor. Eu falei, nunca pregarei, nunca vou pregar. Sou tímido. Estou aqui. Depois de muito resistir. Depois de muito fugir. Mas chega uma hora que não dá para resistir mais o chamado desse Deus na nossa vida. Igreja, bem-vindo à igreja que Deus te deu. Poderia encher você de abobrinha, fazer você chorar emocionalmente, cantar hinos para você e não para Deus. Dizer que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é mais puro do que ouro de Ufim. Falar de você, te deixar cheio. Eu quero te deixar vazio. Porque diante de Deus, você tem que ser morto. Eu tenho que ser morto. E pela graça, Ele nos salvou, nos redimiu. E eu falei de manhã, se Deus não nos der mais nada, Ele não nos deve nada. Foi isso que salvou nossa família. Porque quando a gente perdeu 4, a gente olhou e falou assim, nós já recebemos tudo que a gente precisava. Como que eu vou reivindicar dele alguma coisa? Deu vontade. Mas eu lembrava, eu recebi tudo que eu preciso. Ele me salvou. Eu não merecia ser salvo. Diante dos 4 caixões, eu não tinha como dizer, Senhor, eu não tenho o que dizer. Não consigo dizer, por que não? O Senhor me deu tudo. Minha mãe não ia ter nem família. Minha mãe não teria família, minha mãe não sobreviveria, porque era cheia de traumas, cheia de dores, cheia de machucado, cheia de doença, esquecida, abandonada pelo pai, a mãe tinha morrido, estava lá esquecida. Quem foi que tocou no coração da minha tia Olga para ir lá buscar? Quem foi que fez com que tudo acontecesse e desse uma família? Foi o próprio Deus. Como que eu vou reclamar de algo que eu nem teria? Ele toma a hora que Ele quiser. E Ele leva a hora que Ele quiser. Porque o melhor nós já temos garantido. A nossa salvação. Nós estamos tão cheios da gente que a gente ouve essas canções de maluca, a gente começa a achar que tem direito a reivindicar de Deus alguma coisa. Nós não temos direito nenhum. É diferente se Ele quiser te dar. Mas você exigir dele, isso é incoerente. Paulo falou de manhã, apóstolo Paulo através do estudo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Há uma passagem que Jesus fala, se alguém trabalha para alguém, vai lá capinar, vai lá trabalhar na lavoura, chegou lá no trabalho, aí diz, quem é que chega como empregado e bota a sua comida e come e deixa o patrão olhando? Mesmo cansado do trabalho, você vai botar a comida do patrão primeiro. E o patrão não vai falar assim, olha que coisa maravilhosa. Não, ele está te pagando. Você não fez mais do que sua obrigação. Aí Jesus fala assim, assim são vocês, servos inúteis. Depois de ter feito tudo, vocês são servos inúteis. Bem-vindo ao Evangelho. Não há mérito em nós.
Aí a gente recebe essa graça sem merecer. Aí a gente se quebranta e diz: Senhor, eu quero te servir com temor. Eu quero te servir com sinceridade. Eu quero te servir com verdade. Eu quero deitar fora os deuses que eu tenho, que eu carrego comigo. Eu quero jogar tudo isso fora. E eu quero servir ao Senhor. Fica de pé, por favor, meus irmãos. 50 minutos aqui. Eu sou o bonzão? Eu sou o fortão? Eu sou o cara? Não. Sou não. Toda hora também. Tenho que lutar contra meus medos, meus Davis interiores. Falei para a Mariana, conversando com a Mariana sobre ler livro. Aí eu falei: Mariana, você tem que ler, falando. Aí eu falei: filha, mas vem cá. Eu também tenho dificuldade de ler, tá? Seu pai está te mandando ler, mas eu tenho dificuldade de ler. Eu estou me disciplinando para que eu leia mais. Eu não quero te passar uma ideia de que eu sou bom, dom da leitura, leio 40 livros por ano. É essa a ideia, não tem ninguém bom aqui não. Mas eu quero hoje, irmãos, meu título de pastor não me isenta de criar deuses do medo, das minhas vontades. Uma época eu falei: eu quero uma profissão, quero outra profissão. Já tinha uma profissão, não queria voltar para a profissão que eu tinha um salário legal. Falei: eu quero uma profissão, eu não quero ter que depender, sabe, de quanto vai ser, como que vai ser. Eu não quero depender de Deus. Era isso que eu queria dizer, mas não queria falar, porque a religiosidade não deixa falar. Mas a ideia não queria depender de Deus, queria depender de ter um salário certinho. Todo mês, não me preocupar com nada, tá lá, vai cair. Aí eu falei: eu vou. Aí fiz lá o concurso, vi lá uma prova na UF, passei na UF. Para psicologia, eu falei: é isso, porque eu abro o consultório, começo a atender, vou cobrando ali, vou vivendo, acabou já a igreja, não precisa me pagar salário nenhum, eu tenho como me manter. Meus planos, meus projetos, minhas ideias, não quero depender de Deus. Até com uma ideia boa, eu não quero ser pesado à igreja. Quero dar uma situação melhor para minha esposa. Lá em casa é muito creme de cabelo, irmãos. O negócio é sério, né, Mari? Muito, ainda bem que eu não preciso usar. Né? E, rapaz, vocês já viram os preços dos cremes de shampoo? O shampoo está mais caro. Eu quero minha esposa poder chegar lá e escolher o melhor. Não precisar ficar fazendo um bolo, ficar se preocupada com isso, com aquilo. Ela ficar só, tranquila. Vai na academia, depois volta, a gente namora. Pô, a gente fica apertado todo mês, uma dificuldade. E se tirar foto em algum lugar na Bahia, o pessoal está gastando dinheiro da igreja. Ainda bem que a gente não tem isso aqui, graças a Deus. Então, eu queria isso, eu planejei isso, gente. Esse foi o meu projeto. Gente, eu fiquei tão mal. Uma vez fui parar na casa de Paulinho e Renato, pastor Paulo e Renato, chorando copiosamente. Porque eu estava querendo insistir. Eu queria, eu vou, eu tenho, eu quis. Ei. Aí eu lembro que meu pai falou assim, quando eu passei na UF, meu pai: olha isso que pesa, gente. Deus vai me fazer viver para ver o dia da tua formatura. Aí quando eu comecei a sentir essa dicotomia entre continuar e não continuar, eu só lembrava do meu pai. Rapaz, como que eu vou falar para o meu pai? Aí isso criou uma barreira. Eu não vou ter que continuar. Eu vou ter que continuar. Eu não posso decepcionar meus pais. Eu não posso. Até que um dia eu vou... Não teve jeito, irmão. Não teve jeito. Era como se eu esmurrasse uma faca. Márcio lembra, Márcio, que o dia que eu estava aqui no ensaio, né? Aí fui falar com o Márcio, só falei uma palavra, comecei a chorar copiosamente na frente de Márcio, no dia do culto aqui. Aí eu falei: não tem jeito não, mãe. Primeiro minha esposa: amor, o negócio está feio para mim. Não dá não, amor. Não dá não. Não consigo. Ela: filho, lembra o dia que você estava no estaleiro e o Senhor te mostrou que aquele tempo de você lá tinha acabado, que você deveria se dedicar à obra do Senhor? Eu sempre soube que era isso que Deus tinha para a sua vida. Fique em paz. Mas meu pai, minha mãe, minhas sobrinhas que fizeram uma festa, comemoraram. Fique em paz.
Martin Lloyd Jones, um médico. Cara médico, formado, se formou, estudou. A esposa dele falou: eu casei com um médico e Deus me deu um pastor. O cara abriu mão da medicina, formado já, médico. Tanto que ele é chamado pregador doutor. Ele abriu mão da medicina para servir ao Senhor. Sabe, aí eu falei com meu pai: pai, não dá, pai. Mãe, não dá. Meu pai falou: filho, eu queria te dar orgulho. Eu queria o senhor poder ver o seu filho formado lá com... Filho, você já é meu orgulho. Se alguém te oferecer outra coisa, até mesmo para você ser rei, para abandonar um ministério que Deus te deu, recuse o cargo de rei de qualquer coisa, que não tem obra maior do que estar sendo instrumento das mãos de Deus. Não fica com medo, não. Não pega isso para medo, pega isso para temor. Mas hoje o Senhor está te chamando por uma entrega total, sem reservas. Caminhar como a Larissa está fazendo. Quanto tempo Cláudio talvez se preocupou com a Larissa? E hoje a gente tem visto Larissa aí. Sabe, não é perfeita, nós não somos perfeitos, mas está aí Larissa dando aula para os adolescentes. E eu falei para ela hoje: Larissa, daqui a pouco você vai estar pregando aqui. Flavinha, Deus tem usado cada vez mais aí. Isso é para você também, meu irmão. Isso é para a tua vida. Ah, mas isso é para você. Eu não sei. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar. Mas em nome de Jesus, deixe de viver dividido. Eu não vou te chamar você aqui na frente hoje. Eu queria só uma coisa. Nós vamos já terminar o culto. Mas eu queria que você, antes de cantar essa canção, orasse. E você hoje pode decidir assim: pastor, olha, eu ouvi o que o senhor falou, mas olha, o negócio não está legal ainda não. Então você vai até poder cantar, você não precisa ficar calado, não, pode até cantar, não tem problema não. Mas cante dentro de você, sabendo que isso não são palavras verdadeiras. Mas eu quero muito que aqui entre nós não haja ninguém que decida fazer isso. Eu queria que a gente orasse para que a gente cantasse o que a gente vai cantar de uma maneira verdadeira. Isso dá medo, irmão. Eu sempre tive medo. Quando o Senhor começou a me chamar para o ministério, foi algo que foi gradual. Eu era muito tímido, eu era uma pessoa improvável para estar aqui. E eu tive muito medo. Um dia minha esposa chegou, não sei, ela começou a ver meu jeito, minhas coisas. Ela falou assim: eu não quero o pastor, eu não quero ser esposa. Eu não quero ser esposa de pastor, não. Aí eu me assustei: mas quem disse que você é pastor? Dá medo. Dá medo. Dá medo sair daqui, cantar isso, sair daqui e Deus falar para você: ei, sai da sua casa e vai lá naquela casa lá, que você sabe que tem alguém precisando de você. Dá medo ter que fazer coisas que aos teus olhos você não é capaz de fazer, mas Ele te capacita. E se nossa igreja não criar espaço para você, não pare de tentar que espaços sejam criados para você. Primeiro, você não vai se restringir às 4 paredes de um lugar. Deus vai te usar aonde for, no seu trabalho, aonde for. Mas aqui também tem muita coisa para fazer. Tem muitas necessidades. E Deus quer levantar uma igreja que trabalha. Senhor, nós queremos hoje aqui repreender toda mentira. Toda a postura de cantar sem sentir o que está cantando. De cantar, ou de orar, ou de fazer qualquer coisa, sem tomar ciência do que está sendo dito. Nós queremos tomar ciência. E nós queremos, Pai, agora jogar os deuses fora. Nós queremos jogar esses deuses, esses altares que nós levantamos, seja do eu, seja do medo, seja de o que for, nós jogamos fora. E nós queremos nos comprometer com essa canção, com o Senhor,
e declarar que nós queremos estar disponíveis nas suas mãos. Faça de nós segundo o teu querer. Usa a nossa vida segundo o teu querer. Pai, em nome de Jesus. Amém. Então cante isso.